rompimento, certo? 5 fez rompimento no 4. 6 está abrindo, fazendo negação. Negação de rompimento. Estamos abrindo abaixo da máxima. Então, ele veio, fez o movimento, um pullback na minha linha preta, quase chegou na mínima do 2 e já fez o quê? Movimento de baixa. Isso me indica que o que pode estar acontecendo? Que ele pode estar confirmando esse pullback para buscar a mínima, tá? Aí, o que eu posso pensar? Vamos lá para o 240. Se eu estou observando esse movimento, eu posso estar pensando o seguinte: se ele vier aqui e fazer o quê? Um teste de negação e respeitar, a gente vai estar fazendo a nossa conhecida movimentação, né? Ombro, cabeça, ombro, de novo, que é uma figura que a gente já conhece, né? As quebras de caixinha. Aí ele vai respeitar essa região e vai estar confirmando o movimento de baixa, basicamente aqui, ó. Ele vai estar respeitando essa região, vem aqui, ó, faz um micro pullback, vamos lá para o fundo, tá bom? Eu, particularmente, acho que é isso que vai acontecer, até porque tá bem claro esse movimento. Tá vendo que esse gatilho é muito forte? Se ele ganha aqui esse gatilho aí, tudo bem, vamos para massa, né? Mas se ele testa lá e respeita, vai ser um movimento bem legal. Para compra, vamos ver no 60 se tem alguma coisa para compra. Para mim, possivelmente tentar comprar até lá. Talvez essa mínima, ou aqui. Porque se ele vier para cá antes, né? Ele vem, respeita, a gente vem para cá, tenta respeitar o movimento da negação, para depois a gente cai. Ou seja, a gente tem duas operações possíveis, uma compra aqui e uma venda aqui, das melhores do dia. Tá bom? Vamos lá, análise bem completa. Falei. Te abriu. Pois é, vou abrir aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Ó, tá abrindo. Opa, tudo? Show, vamos lá, pessoal. Abrir o chart aqui pra gente. Vou colocar aqui esse negócio do zoom aqui pra cima e reajeitar meus gráficos aqui. Qualquer dúvida, levanta a mão. Deixa eu me preparar aqui também, né? Com as telas do macro, porque senão você já sabe, né? Se não tem macro, não tem trade. Estamos fazendo aí uma possível o quê? Negação, né? Eu digo isso por quê? Por causa daquele detalhe, né? A gente pode o quê? Subir, né? Até aquele ponto vendedor, né? Posso tentar fazer uma venda aqui? Ó, quer dizer, uma compra? Posso tentar. Opa. Nossa, rapaz. Viu muito. Por quê? Porque eu tenho testes, né? Eu tenho aquele ponto para me testar, para fazer os 50 de baixa, né? Ou seja, eu já tô no, praticamente já tô no alvo, né? Então eu tô tranquilo na operação. Posso enfocar mais um pouquinho. Todo mundo entendeu essa operação? Que eu tinha alvo, né? Mais para cima. Por isso que ele foi lá. Agora aí, ó, já estamos em alvos vendedores. Se der venda, a gente vai ter que vender, tá? Porque aí você já sabe, forte demais. Tô testando gatilho pra tudo quanto é lado. Vou fazer a nossa fibra pra vocês verem aqui. Show de bola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Peraí. Ó, muita atenção, tá? O 3 ele já pode estar querendo me confirmar o movimento de baixo, hein? Vamos ver. Tem que ter bastante atenção nesse ponto, tá? Porque eu tenho muito interesse de vender nele. Olha no minuto. Tá vendo? Meu primeiro alvo para me fazer uma possível operação vendido, pode ser aonde? Pode ser esse primeiro cinquentinho aqui, ó. Então ele pode me testar, né? Para cair. Mas como que eu sei que ele pode fazer esse movimento aqui, ó? Por causa disso aqui, ó. Porque a gente colocaria uma fibra em gatilho aqui nesse 3, por 3 minutos. Porque ele já possivelmente pode ser um candle de reversão pra gente, tá? Então, mas vamos esperar o quê? O 5 fechar. Porque se o 5 fecha assim, respeitando os 50, a gente pode ter venda no próximo. Então, eu tenho que pegar e reverter aqui com 3 contratos, né? Pra virar minha mão. Lá nos outros, chegou em algum gatilho importante? Sei lá, 60, por exemplo? Deixa eu só... Deixa o notificador parar aqui, Carlão. Claro, claro, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa O noite, negócio aqui começou. Boa noite, fala aí. Pronto, fala aí de novo, Carlão. Não, não, era só para saber se o Candle 2 do 5 atingiu algum gatilho relevante, no, sei lá, no 15, no 30, ou no 60, não sei. Sim, ele atingiu. Eu até mostrei para Atingiu, vocês né? lá, ó. Uhum. Aqui, ó. Ah, show de bola. Vixe, Aqui já é a então, região da quê? Da negação.
do pullback e Uhum. ponto de parada forte do 240. Então, aí, para mim, é um alvo extremamente importante. Maravilha, perfeito. Então, aí é meu melhor ponto de venda. Igual eu comentei lá naquela hora, tá vendo o movimento? Uhum. Como é que eu sei que ele pode fazer isso? É por causa da onda, pessoal, que ó, vem, faz o quê? Faz a onda, ele deixa um ponto de parada, faz o pullback e desce, né? Olha Uhum. só o movimento, ó, vem. Agora aqui, ó, vem. Onde que eu vejo isso? No minuto, provavelmente. Essa aí foi fácil, pessoal, essa aí é que as entradas aqui. No caso, a venda aí é porque tinha um alvo no Candle 1, né? Aí se ela pagar mais é porque... É, porque aí, por exemplo, né, no caso lá do macro, a gente tá vindo de um movimento possível aí de 50%, né? Sim. Ele pode continuar muito mais do que isso aí. Não, que a venda foi clara sim, porque em nenhum momento ganhou, né? Parou lá. Isso. Aí, tipo assim, o movimento pode ir muito mais. Onde que eu posso me proteger? Eu vou tentar me proteger na distorção aqui em cima. Essa rosa aqui, ó. É muito? É, mas... Pois é, cara, mas às vezes dá um dó de ver voltando, mas aí quando vai com tudo também a gente fica numa indecisão medonha. Poxa, Isso é verdade. contratinho. É, Aí o dá que uma dó. acontece? Aí o importante seria, né? Caso você queira segurar a onda, tá basicamente onde tá meu ponto ali. Aí eu Abaixo poderia de segurar até 50. realmente aqui, ó. Olha meus pontos de parada aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó? Pá, cancelar? Posso. Posso também. A gente vai identificando os movimentos aí. No caso é só tempo de tela mesmo para poder ter a experiência de segurar um pouco mais, né? Só um minuto que o liquidificador ligou. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite. Tô continuando protegendo aqui mesmo. Aqui, ó. Vou até mostrar de novo aqui. Obrigado, viu? Valeu. Olha só. Movimento impressionante esse movimento aí, ó, de bom. Tomando fôlego aí para fazer a pinéia aí, né? Aí ele, o que que ele vem me fazendo? Tá vendo no minuto? Ele vem... Opa, fez um topinho, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazendo isso aqui, ó. A partir do momento que eu vou ganhando, leves assim, né? Topinhos, aí eu vou colocando meu stop. Já tá mais seguro, né? Tem uma região para defender o preço, né? Isso, agora aí, por exemplo, se ele vier e fazer isso aqui, ó, e negar, né? Vamos supor, aí ele vai voltar aqui no topo, né? Boa noite. Aí ele, boa noite. Aí ele tem probabilidade de Tem romper, vindo de hambúrguer, um fundo frango, duplo. com pizza, presunto e enrolado de salsicha. Anda pra cá. Por isso que aí, nesse caso, eu não tenho nem interesse mais de ficar na operação, caso ele faça isso. Tá vendo lá? Ó? Se ele for me estopar, estopou. Tá no topo, né? Mas ele pode fazer isso aqui também, ó. Violinar e ficar abaixo e tipo assim, continuar nesse 50%? Pode. Aí eu perco a operação, porque eu não sou vidente, né? Eu não sei quanto que vai violinar ou não. Por enquanto, ainda só continuidade, mas se percebe que esse 5, olha só o que que ele fez. Olha, o TET veio, fez um pullback, né? Violinando aqui, indo no 50% no micro, com o quê? Tentativa de rompimento de fundo. Falhou? Sim. Voltamos para onde? Linha vermelha. Possivelmente o levelzinho aqui, ó, que ficou mais ou menos definido por isso aqui, ó. Não conseguiu ganhar, jogou para baixo de novo. Para esse cara que tá vendo aí, o 28 tinha que ter ganhado, né? Rompeu Sim, tudo. exatamente. É tipo assim, se por acaso o preço fecha acima da linha vermelha, já fica ruim. Por quê? Porque ele tá vendo que ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Ó, vê, bate, bate, bate. Aí vem, aí faz isso aqui, ó. Cabeção Aí, dura. no caso, o 5 fecha acima da linha, né? Porque o um você vê que fecha, mas depois devolve. Ou seja, não vale nada. Agora vem no 5 e fecha assim, ó. Aí sim, pode ser ruim. Porque aí ele pode fazer isso aqui subir. Aí já era, não tem conversa, não. Nossa senhora, Melhorando foi mal. e minhas entradas depois disso aí. Essa visão tá melhorando muito. Tá vendo aqui, ó? Já era, ó. Pá, pá. Sem Tchau. compra. Não tem compra, tá? Se comprar aí tá errado. Porque ele existe uma chance ainda de fazer pullback para cair. Aqui no próprio 5, o máximo, mínima, 50%. Candle Ariel. E o 15 também deu 1.
Muito top, velho. Pô. Operação do dia, isso aí. É. Essa daí foi desenhada. E acontece muito isso aqui. A gente usa, né, por exemplo, normalmente o pessoal não faz, mas é importante saber que, por exemplo, isso aqui é um Kendo, né? Aí você pega o do pavio lá de cima com o daqui de baixo, né? 50%. Então é como se fosse um Kendo. É. Os 60, no caso, dá pra ver melhor, né? Dá sim. Todos eles a gente consegue identificar isso. Aí, ó. Aconteceu Pega isso aqui, no ó. final do dia hoje, né, Juan? O E isso movimento aqui, de ó. hoje foi exatamente aquilo. Aliás, isso aí. Como se tivesse um candle de ontem para hoje. Aí, Um bonitão. pullback. É um Kendo aqui, né? Só que aqui é difícil de colocar. Mas aí É. ele fica assim, né? Ah, Aí ele vem, volta e vai. O backzão perfeito. E isso, ele dá uma respirada pra descer. Onde que eu posso me defender agora? Existem alguns 50, né? Quais são? Esse, que tenho vários pontos de parada, né? Tenho aqui, tentar onde? Testar a mínima. Como é que eu posso identificar que ele tende a ir lá? Isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá querendo buscar uns 50%? Parece que tá sem voz. Coloquei mais um aqui, que tava fazendo barulho aqui. Eu acrescentei porque, faz isso aqui, ó. Parou abaixo, tá? No minuto vinha de um Aqui embaixo. pullback. Então aí já era. Agora aí o 8, mesma coisa, tá? Ele fala assim, negou. Mas fechou muito ruim, tá? É uma negação muito sem vergonha, beleza? Mas aí o que que a gente faz quando a gente vê uma negação dessa? A gente tem que conferir. Faz a conferência. Tem só corrente baixa, né? Por isso que ela é mequetrefe mesmo, mas não presta não. Uma negação bonita aí seria uma violinada na mínima do 1 ali, né? Violinaço, voltaço. Isso. Por exemplo, uma negação boa para mim seria isso aqui, ó. Vem, vem, vem. Aí ele vai aqui, ó. Aí volta aqui. Aí aqui, ó. Aí isso aqui, meu amigo. Aí você tá Ocói, andando bonito. Aí você tá andando bonito. Porque, tipo assim, se ele não faz a estrutura, né? Tipo assim, não desenha a mudança de tendência, não existe como a pessoa entrar comprada, entendeu? Porque todo momento que a pessoa for entrar comprada, sem estar estruturando movimentação, tipo, como é que fala? Mudança de tendência, a pessoa toda hora vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ela vai comprar aqui, né? Para quê? Buscar isso aqui para tomar na cara. Aí ela vai buscar compra aqui para buscar aqui, toma na cara, certo? Agora, aqui não. Quebrou caixinha. Aqui ela tá buscando uma reversão de movimento. Aí aqui provavelmente de busca aqui, ó. Que aí aqui a gente toma a decisão de quê? De ele vir continuar fazendo os pullbacks ou negar, testar. Para quê? Para a gente entrar a favor da maior. Entendeu? Esse pullback aqui, ó, esse último que eu fiz, ele tipo assim, um dos melhores. Eu diria que os melhores pullbacks, assim, para você se for operar, né? Escolher e falar, você tá pisar esse aqui seria esse. Por que esse? Porque ele está indo para os 50%. Ele ainda não deu alvo no 50%. 50% seria mais ou menos na linha rosa, né? Onde que testou esse topo. E esse daqui, ó, esse último aqui, ó, ele seria melhor por quê? Porque ele seria o pullback que confirma esse movimento aqui, ó. Então, normalmente são as melhores operações. Ó, tô entregando o Word no é o título do vídeo hoje. É top. O problema maior é a questão da paciência, né? Porque para você esperar estruturar isso aí é uma benção, né? Demora. Tá vendo que ele não estruturou nenhuma hora? Olha só. Tá vendo? Só pro back de baixo. Aí o cara tá lá assim, não, quando eu violinar aqui, eu vou comprar pra, sei lá. Aí o que que acontece? A pessoa vê uma violinada aqui, ó. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai comprar achando que é fundo duplo. Mas no caso aqui já foi embora, né? Mas se ele violinasse aqui, ó, o alvo dele era aqui, ó. Olha que alvinho. Dá pra fazer? Dá, pessoal. Dá pra você fazer mil coisas nisso aqui. Mas não era muito mais fácil vir aqui, ó. Faz aqui, vem pra cá, ó. Nega, sobe. Muito melhor. Mas às vezes o mercado ele dá essa estrutura num candle só, né? Assim, aí você tem que identificar.
Aí você tem que olhar os tempos gráficos para estar conseguindo ler isso aí. Porque o balançar do candle engana muito. Engana muito. Aí o macro ajuda bastante também. É. Aí eu parei de operar com o candle em movimento. Quando vejo a estrutura, eu entro. Show de bola. Tá certo aí, cara. É. Então, como se diz, assim, você pode até, assim, como se diz, a pessoa ela tem que ter escolhas, né? E você tendo essa escolha, pode ter certeza que sua vida vai ser bem longa durante o trade. Cara, às vezes eu Porque a fico pessoa que se olhando muito arrisca muito, ela tende a ter mais risco, né? Tipo de quebrar, de tomar stop. e quebra de estrutura, ela paga muito. Tá, vale Paga mais muito. a pena guardar. Aí você, por exemplo, usa uma quebra de estrutura num alvo bom. Poxa, é top demais da conta. Ô, Juan, Oi. tá me ouvindo? Sim, senhor. Manda ver. Nesse exemplo que você deu aí dessa quebra de caixinha, por exemplo, na do 3 aqui, ele vem, faz isso, aí você espera isso aqui para poder comprar aqui, né? É o Nesse melhor. 50%. Uhum. Só que vamos supor que nesse 50% aqui, eu tenho os 50%, ele parou acima, mas meu ponto de parada, ele está aqui embaixo. Você espera ele testar aqui para poder comprar, ou você já compra desse 50 aqui? Esse já pode subir, tá? Já pode subir. Isso aí não Mesmo tendo o interfere, ponto de não. parada aqui embaixo. O que pode acontecer é que se você sabe que ele tende a ter esse ponto de parada, ele pode violinar até lá. Isso pode acontecer, tá? Mas no caso, por exemplo, a gente está falando do 3, né? Mas vamos supor que isso Uhum. acontece no 5, tá? Aí, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui e pronto. Tô aqui, ó. Aí, esse aqui é o 5, mas eu tenho o quê? Um ponto de parada aqui, ó. Uhum. Aí, às vezes, no M1, esse aqui é o 5, mas às vezes no M1, essa perninha que tá aqui, ó, ela tá fazendo isso aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode fazer isso aqui, ó. Buscar o seu alvo. Aí, depois que ele buscar o alvo, automaticamente ele vai violinar o fundo do candle que parou acima desse topo. E depois, no próprio M1, você vai identificar isso aqui, ó. Entendeu? E devolvendo E esse devolvendo, fundinho, fazendo uma né? negação de fundo. Normalmente isso é uma leitura micro, né? Mas e é isso que Uhum. acontece quando você for pegar esses tipos de exemplo. Aí ele vai novamente fazer a mesma coisa. Vocês já estão acostumados, né? E subir. Ah, beleza. Entendeu? Show. Valeu, Juan. Nada. Já era, né? Acabei saindo da operação. Por enquanto ainda tô observando os tempos macros aqui. Não deu nada não. Tá? Aqui, ó. Só rompimento forte. Ó, eu tenho um gatilhozinho aqui embaixo. Posso colocar uma linha nele? Posso. Agora eu tenho que aguardar. Tem que aguardar o quê? Se possível, chegar no alvo ou no alvo. Se eu quero fazer uma operação segura, eu espero aqui. Da mesma forma que uma boa operação aqui em cima, se chegar nos alvos, pode ser boas operações também na parte inferior. A FIBO aí só valida se tiver ponto de parada, né? De preferência. Esse caso aí seria o fundinho do 1, né? Lá, o ponto de parada. Legal. Para pensar numa venda de novo, mas aí tem algo Ótimo. embaixo, né? Seria um ótimo ponto. Quando ele acumula, sim, para quem é ansioso, vale a compra. No 3 ele já negou lá, né? Isso, mas quais são os motivos? Quais são as confluências? Vocês conseguem me dizer pelo menos umas 2 ou 3? Ele tá perto de um alvo, né? Perto do alvo, tá. Show. Mais? O que mais? Isso aqui ele fechou acima dos 50, não? Vai mais ou menos na dúvida lá que o rapaz fez lá, mais, um pouquinho mais acima, né? Tem um ponto de parada e tem espaço para subir. Para mim, está trabalhando abaixo do 10 ali ainda, então É. eu não faço nada ainda. Ele não negou o fundo aí, eu espero ele. Para mim, não tem nada aí, na minha opinião, né? Eu também espero um pouquinho, tá? Por Ele que que eu não, espero um não negou pouquinho? nem o rompimento aí, né? Se for levar em consideração aqueles detalhes de estrutura, né, dos candles, a gente tem aqui, primeira coisa, né,
Igual o Denis falou, é realmente um rompimento do 10. Pode ser que não seja tão importante? Pode, né? Por quê? Porque ele é um candle, né? Candle aleatório, tudo bem. Vamos supor que eu não leve isso em consideração. Eu tenho o quê? Uma violinada na máxima do 12, que é o quê? No minuto. É isso aqui, ó. Tá? Ou seja, já vim, testei o topo, testei fundo, testei topo, não ganhei. Tá? Tô fazendo 50%? Tô, mas eu tô fazendo 50% sem muita referência, tá, pessoal? Sem muita referência. Principalmente por quê? Porque pelo que eu já tô percebendo aqui, ó, esse aqui rompeu e esse aqui já tá o quê? Ligando, né? Então percebe que, tipo assim, esse candle Arial é um candle Arial meio ruim de você fazer uma compra. Agora, se o 22 tivesse parado aqui em cima, pode parar, lógico, né? Não sei ainda. Mas se ele parar em cima, fica mais bonito. Mas do jeito que tá, esse candle pode descer. Então a gente tem que parar, porque Olha, normalmente quando a gente tem isso, a caixinha ainda não foi quebrada. tá valendo ainda. Né? A caixinha ainda não foi quebrada, entendeu? Que é 14. Lembram só das questões que eu comentei? Vem, faz o pullback, vem, faz o quê? O repique, né? Depois faz o quê? Para, né? Ele parou? Não. Não Não. parou, né? Não parou. Quis seguir viagem. Exatamente Por quê? aquilo do Porque candle em ele veio de movimento. um... Né? Isso, por quê? Porque ele veio de um pullback. E probabilidade de quando o candle vem de pullback é o quê? Testar ou romper fundo. É aquela coisa de comprar candle em movimento e vender. Isso. E um motivo que pode ajudar também, para a gente nem pensar em nada nesse ponto, era que ele ainda não havia dado alvo. Ajuda a Esse gente a alvo aqui é também de tirar onde isso. mesmo? É do É do 5 ou é 15 do minutos. 15, né? É um candle gatilho aqui, ó, que eu quis marcar. Ah, tá. Uhum. Ele é até bonitinho. O preço Acabei para. marcando. Fica para dar um oi ou um tchau, mas ele para. Tá vendo no 3? Pullback. Vem de rompimento? Vem. Pode descer? Pode. Vem de pullback também? Sim. Pode descer. Pode romper o fundo, né? E ir embora. Estou no alvo? Estou também. Então é um pouco ruim pensar em operações de venda, né? Eu poderia somente identificar isso aí como uma possível continuidade de baixa. Se tivesse vendido, era só proteger, né? Isso. Já provavelmente já estaria enforcado. Que é a paciência de esperar a estrutura. Sim, tem que esperar. Tem que esperar. E o problema é que aqui a gente está acelerado, né? Velocidade 3 e a gente tem. E a gente ainda tem paciência, né? Então você já imagina no pregão. Ou seja, aqui tá velocidade 3, ou seja, a gente tem que ter 3 vezes mais paciência do que a gente tem aqui. Hormônios em fúria. É, cara. Principalmente se a pessoa é nova, porque pessoa quando é mais nova tem um pouco menos de paciência. Fica procurando o botão de acelerar no pregão. Nossa senhora, meu Deus do céu, esse negócio é muito lento. E aí a pessoa, nada contra, mas às vezes ela procura o quê quando isso acontece, né? A falta de paciência, o scalp, né? Com o scalp ela já começa a distribuir ordem, né? Mesmo com o candle, né? Não precisa ter paciência, qualquer candle faça a operação. Fábio. Agora, pessoal, agora sim. O que eu poderia fazer? Agora rompeu aí, o 3 rompeu tudo lá. Bonito, hein? Isso, Rompeu. exatamente. Porque agora não tem mais jeito. Ele veio, fez o pullback dele, tentou romper o fundo, não conseguiu. Se esse candle aqui, ó, tivesse fechado abaixo, era pullback. Por quê? Porque não teria ganhado a máxima, não teria ganhado ponto de, como é que fala? É a resistência, né? A última resistência teria ficado abaixo dela. Então, ou seja, teria continuidade de baixa. Mas onde seria meu alvo se ele parasse aqui embaixo? Seria aqui, ó. Agora, já que ele ganhou, rompeu, ganhou, se ele testa para baixo, meu alvo vai ser aonde? Porque a gente já vem de uma negação. Aí meu alvo é aqui, ó. Esse topo.
Entendeu? Aí ele deu a quebra de estrutura, né, Juan? Dá para desenhar o ombro, cabeça, ombro aí. Agora sim, agora foi, tá? Agora foi. Mas Perfeito. aí eu te pergunto, Denis, por que que eu não preciso esperar esse Kendo parar? Porque ele rompeu a mínima do 21, ele rompeu a máxima do 24 no 3 minutos, ele negou o rompimento, rompeu assim, ele negou, né? Negou o rompimento Sa- do 3 E e 1 exatamente, essa é a minuto. resposta. Essa é a resposta. Que ele vem de uma negação. Que aí é quando ele vem de uma negação, mas eu não digo somente uma negação, porque eu vou te falar uma coisa. Se esse candle aqui, ó, tivesse fechado desse jeito, tudo bem. Mas se ele tivesse nessa estrutura aqui, ó, Aham. esse Mas nem candle no 1 aqui, ó, minuto lá não seria ia cair. interessante, pelo menos no 1 minuto, assim, testar ali aquelas máximas ali à esquerda ali, nada, não precisa nem esperar. Pois é, aí é o teste, né? Você fala o teste para entrar. É isso. Sim, senhor. Ele pode testar só aqui e ir embora. Pode testar Ah, aqui tá, aham, e ir embora. Pode certo. testar o 13 e ir embora. Pode testar muita coisa aí e subir. Mas para ter certeza, essa operação eu não perco. Eu vou entrar com É um porque ele aqui, negou ó. E se ele quiser testar mais, ele testa. nos três tempos gráficos, né? Então, ela tem mais força, né? E negou, fechando junto, né? Os três tempos. Eu vou saber entrar um adendo aqui, ó. Olha lá, olha o teste, olha onde que pode ser o alvo dele de teste, ó. Ah, Aham. rapaz, safado. Isso é interessante, porque às vezes a gente. Tá vendo como é que o 3 minutos é importante também? Interessante, tudo se complementa. Meu alvo aqui, ó. Aí, ó. Puxa, essa foi linda, ó. Parcial. Próxima alva mínima do 1 já deu, ó. Nossa. Cara, essa operação é sinistra. Ela é muito boa mesmo, tá? Aqui, ó. Deixa eu Ô, mostrar Juan, aqui o. Sinistro. Fala aí. você falou uma coisa aí que não tinha percebido ainda lá no 5. Hum, Às vezes, quando ele tá vindo assim, ele nega uhum, esse 15 aqui, né? E ele tá formando uhum. isso aqui ainda no minuto, é pullback, mesmo ele negando aqui, assim, né? Mesmo negando. Aí Mesmo você negando. acredita que vai vir fazer isso aqui. Costuma ser uma pegadinha, entendeu? Porque você sabe o que vai acontecer? Deixa eu até mostrar pra você. Mas aqui não deve ter dado certo, não. Não, daria não. Na grande maioria das vezes, você vai puxar para um gráfico de um 10 ou um 15 minutos, esse movimento aqui, ó, vai ser um candle Ariel. Aí, Bonitão. isso aí lá nos 5 minutos, vai ser uma negação. E você vai falar, puta, é a compra da vida. No caso aqui, deu certo porque a gente tem outro contexto, tá? Mas esquece isso aqui para trás, né? Foca só nisso aqui. Tá vendo? Aham. Que se você pega esse aqui, não vai dar um candle Ariel? Uhum. Juntando eles. Aí se ele tiver com essa configuração, aí o alvo dele aqui, ó. Ou até ao fundo. Ah, Por isso que saquei. fica complicado. Porque a gente tem que. Normalmente esse detalhe é aquele famoso de onde que o preço está vindo. Entendeu? É. É pegadinha boa essa, hein? Sim. Se o, Agora o se o preço está 13 vindo do que tivesse, aqui? Da negação, né? Foi, falei. se o 13 tivesse fechado dentro do 10, aí seria uma operação similar, né? Como o 15 foi dentro do Já 14 aí. seria melhor. Já seria melhor. Sim, senhor. É, Seria sim. Só que ele. Só não que deu mesmo alvo. assim, nesse caso aí, ó, era mais importante ele esperar. Tá? Porque tá vendo que no 3 não tem nada? É, Não negou nada, cruzando de baixo, igual tá sendo aí. Tá, pessoal, mas assim, uma Nesse coisa. caso, tu não esperou ele vir aqui, né? Já pegou Aí direto na não diagonal. precisava. Por quê? Não precisava por quê? Porque eu sei que o 18 testou um alvo, né? Eu sei que é um alvo e é um alvo bom, forte, né? E se ele já Uhum. vem é o recuando, 14. bato minha entrada, minha parcial é curta e meu stop sempre vai ser aqui embaixo. Porque se ele vier aqui, ó, eu tomo um stop curto e se ele vier e fraquejar de novo, eu consigo bater. Aham. Entendeu? Se ele É tivesse basicamente fechado isso. desse jeito aqui, que você esperaria, né? Mais ou menos. Se ele tivesse Isso, fechado assim. Aí você isso. esperaria o alvo ali. Isso aí poderia ainda dar a compra. Mas aí ele poderia fazer isso aqui, ó. E aí seria mais perigoso. Por quê? Porque poderia ser a confirmação desse movimento aqui, ó. Se ele Aí não podia rompe agora, dar a uma compra enrolada. validada mais ainda, né? Entendi. Porque devolveu o topim, né? Devolveu o topinho.
Agora, tá vendo que o 18 falhou subir? Não subiu. O outro tá o quê? Voltando. Só que o que que ele já tá fazendo aí de novo? Posso tentar mais uma compra? Tá testando. Até aqui, ó. Meu stop é aonde, Denis? Aqui embaixo, de novo. Onde ele viu de novo. Deveu de novo. Olha onde que é meu alvo. Aqui, ó. Por quê? Veio, testou, violinou, alvo 50. Se ele quiser cair, ele faz a correção para depois cair. Certo? Se ele fizer um fundo, um topo duplo, quer dizer, um fundo duplo, ele vem e faz isso aqui, ó. Aí eu tô bem na fita. Ele vai Se embora. ele quebrar, se ele quebrar de novo, aí Paciência. ele vai me estopar. Tu comprou duas vezes no 19, né? Eu comprei porque eu tava com um na boleta. Aham. Não, tu comprou, mas assim, mas tu comprou, fez duas compras, né? No 19, né? No que é do 19, né? Ele comprou o 18 Não. e o 19. Ah, comprou o 18 e depois comprou o Tá. 19. Isso, Tá comprei certo. 18, depois 19. Aí agora aí já era. Isso, agora posso continuar. Vai ser uma operação de violinado, tá? Eu vejo muita gente fazendo ela, mas essa aqui eu não aconselho muito a vocês fazerem, não. Prefiro, se eu fosse, tipo assim, dar um conselho, façam essas aqui, ó. Essa do 15, essa do 3 era legal, essa Não aqui dá do calor. 6 é legal, a do 9 é legal. Você vê que estão só pullbacks aqui. Mas esse 18 e 19 eu posso considerar um pullback, né, Juan? Porque tem Pode, máxima, você tem é porque máxima ficou um pouco do difícil por causa do alvo, né? 16, a mínima no 15, aí 50% e com teste no 13. Só Não, que tranquilo, esse, 100%. esse, esse mesmo modelo aí do fechamento do 17, tem acho que é uma aula, duas aulas suas para trás ou é a aula anterior. Aconteceu a mesma coisa, só Uhum, que o 19, daí ele não rompeu as máximas, ele caiu. No caso, ele rompeu. uhum. Pega duas aulas do Juan para trás aí, pessoal. Tem esse mesmo modelinho aí que aconteceu. No caso, ele desceu porque o 20 não rompeu. Tá? Eu É, estava observando isso daí, mas é duas ou três aulas, aula que. Cara, eu assisti ontem, eu estou assistindo tanta aula sua que eu já não lembro mais. escuta minha voz. Mas Porque Eu 18 te tinha dou que razão. subir, né? mas pode assistir que tem acontecer esse mesmo modelinho aí, ó, é duas aulas para trás aí, no máximo três. O 19 não rompeu, ele desceu. No caso, ele E ele rompeu, falhou né? por back de baixa, né? Aí ficou Isso, mais. mas pode assistir que esse Uhum. modelinho acontece sempre. É interessante porque o 18 aqui, se você leva né, aqui o movimento, ele quebrou alta, mas você percebe que o 19, ele dava duas operações. O problema é que ele já foi direto para baixo, né? Mas você percebe que ele já tinha aqui, probabilidade de descer, mas nesse próprio candle aqui, ó, negou. Posso comprar? Ó? Com certeza, mas saiba seus Isso, alvos. Se ele para aqui, é baixo. Inclusive, é muito perigoso, realmente, esse tipo de operação. Mas o cara tem que ser ligeiro, tem que bater rápido suas parciais. Tanto é que eu estava mais atento para a venda, porque como eu vi o exemplo, foi, né? O 19 não rompe, o 20 testa para cima, pode vender. Quando esse cara aqui falhou fundo, tu já ficou ligado na compra, né? Sim, senhor. Aí a gente tá No 3 ligado no minutos não minuto. tinha nada não, né? No Pra 3 gente não tem ver. nada. É porque essas operações, assim, a gente explicar elas pra, tipo assim, entrar na cabeça de vocês é um pouco mais difícil, porque são violinados, tá? Claramente violinados. E no 5, eu não tenho probabilidade nenhuma disso. Eu não posso falar assim pra vocês, se o 19 violinar minuto 18 eu vou comprar. Eu não sei disso. Eu não sei disso, porque a probabilidade dele era descer, entendeu? Por isso que não tem como eu prever. Agora, depois que eu consigo ver um minuto ali, ó, eu consigo definir alvos. Aí é outra história. Quando eu defino alvos, eu consigo ir além. Aí eu consigo pegar operações aqui, eu bato aqui. Aí às vezes tem os caras que vai violinar aqui, vai vender de novo para pegar esse 50, mas depois vai falar, vai romper topo, se não romper, vai vender para esse 50. Aí se romper, aí é né? Uma coisa de louco aí. Mas não é o nosso intuito. A gente opera mais no macro. Mas deu uma palhinha aqui, né? Deu um engolfo, deu uma piada. E agora? Boa. Para mim, montou uma estrutura de baixo aí. O 21 engolfou o Pode 20. ser pode ser um pullback aí, né? Fechou, 21 fechou acima do 18.
Eu É isso espero aí, pode ser 22. um Só que isso aí caiu pullback. naquele lance de fazer. Ele devolveu o topinho aqui, né? Uhum. É que até que Depois não veio isso aqui ficou. assim para fazer. Você tem duas Exatamente. leituras aí, então eu Né? espero 22 fechar. Porque você tem uma leitura É de isso aí. venda, mas tem uma leitura para compra. Deixa ele confirmar. É. Isso, É aí que o 3 Exatamente. minutos salva, né? o 3 minutos, o 35, ele não rompeu lá, ele confirmou no pullback, então quer dizer, eu esperaria o 22 fechar. E o único ponto negativo dessa operação realmente é a negação e o rompimento, né? Só isso. Aparentemente já está testando direto para baixo, né? Então temos que esperar. Quando eu olho o minuto, eu vejo o quê? Opa, peraí, deixa eu ter o zoom aqui. Eu venho, pullback, rompimento. Então, muito cuidado, tá? Se eu fazer uma compra aqui, ó, meu alvo é aqui, ó. Ou se tá curto, viu? Tá, então às Poderia ter vezes não vendido pelo compensa. 3 também, né? Nessa negaçãozinha aqui, nesse testezinho. Aí, exatamente. Se o Se 22 você for tivesse ligado, testado direto para cima, caberia a venda, né? daria. Foi fazendo isso Poderia dar, direto né? com 3. Mas ele testou para Poderia dar, baixo, né? Aí já era, tá vendo? Não adianta. mas Já não dá para foi comprar. Não dá sem pra olhar comprar, para Denis. trás. Pode ser aqui, ó. Pullback de baixo, romper fundo, ó. Pelo Tá 3 aqui, ficou tá bonito, rompendo hein? fundo. 3 Mas ficou bonito. deu a venda do 22, mano? Não deu a venda, né? Cara, deu não, de jeito nenhum. Ah. De jeito maneira. Entrar e Porque ele tentar não deu. adivinhar. Deu nesse aqui, ó. Exatamente. O amigo falou no 35 dava. Levando em consideração que o teste também foi bem curto. Mas Porque ele o fechou pullback foi só acima um lá, candle Juan, do verde. 30, o 35, como é. É verdade, ficou Para um mim pouco tem ruim duas mesmo. leituras. Não, tá certo, ficou bem ruim mesmo. Dúvida. Essa dúvida aí é que zera a boleta da gente. Não, essa daí ficou ruim. Mas na minha Exatamente. opinião, era mais claro a venda, tá? Principalmente porque se a gente espera o 5, né? Que é o nosso âncora, acho que não Se falhar cairia, o não. topo aí, cabe vendo? Ele tem que mostrar Mas se pra ele não gente. devolve esse topinho aqui, a probabilidade era mais de subir, né? Se ele não Sim. devolve esse topinho aqui, fecha Uhum. acima dessa mínima do 20, podia voltar para cima. Isso mesmo. Agora eu tô nesse FIBA aí. Deixa eu dar uma olhadinha no macro, que eu tô deixando ele de lado hoje, né? Pera aí, só um minutinho. Não posso ficar dando mole, não. A venda Tá. bonita se ele fosse testar lá para cima. Aí eu venderia ele. Não é nada. Aí tem um dojizão feio. Tô mais ou menos no mesmo alvo lá que me deu a operação de compra. Tô no mesmo alvo. Então. Rompeu 21, mas deu alvo. Então, Isso. Será que o 3 vai dar uma operação? Se o 3 fechar assim, ó, negando, eu vou comprar. Vamos ver. Que aí eu posso adiantar essa operação. Olha pro back que ele tá fazendo lá no minuto. isso que considera um pullback no 1, né? Isso. Aí eu considero em vista do fechamento do 3, né? Aí já pode estar. Já sabe por que eu comprei, né? Já. Alguém sabe? Deixa eu ver. Pode falar aí, Juan. Não sei, não. Sabe, Denis? Também não. Porque ele já testou. No diminuto testou o olho do mosquito? Lembra quando eu falo com vocês que quando ele já testa, ele não tem obrigação de ir lá de novo? Tá. Uhum. Já foi direto. Mas tá falando do minuto daí, né? Por um minuto. Aqui, ó. Entendeu? Por isso que ele não foi. Tá caindo um temporal aqui. Vou cortar o microfone. Tiver no 5, refina no 1, né? Menos 5 refina no 1. 1 é o dedo duro. No macro teve alguma coisa aí ou não vi? Eu Teve não uma vi que coisa você... legal no 30, tá? Deixa eu mostrar. A gente vem no Candle 3 já de uma negação, tá? Bonita. Deixa eu ver se eu pego uma mais fininha aqui. Fechou um pouquinho É por isso que tu acima. pensou em compra nessa retração aqui, né? Isso. Fibo. O back alto. Juan, Deixa eu você continuar, opera tá? com todos os tempos gráficos abertos? Todos.
Todos, né? Tá. Todos. Com o 15, 30, 60, 240, diário e semanal. Ah, você tem dois monitores, né? Duas telas. 2 monitores. Aí Tá. eu deixo ele disponível aqui para mim, ó. O cara opera na Aí tem matriz. bababá, Matrix. são Tá lendo a 3 aqui, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5, Tá. 6. Entendi. Aí matriz. fico completamente sabendo de tudo que tá rolando. Não escapa nada. Pra não restar Oi, fala aí. dúvida, né? Pra não restar dúvida. Porque é aquele negócio, né? O Só cara não pode costurando deixar preço. passar nada. Aí eu Cara, não acho pode isso, eu deixar acho passar aquilo, nada. aí não acho, já era. A delivery é de muita É. pegadinha mesmo. Pega, tira demais. Por exemplo, se eu quero fazer uma refinação de uma operação, essa daqui seria o melhor ponto de compra. Por quê? Porque eu vi o pullback lá, né? Do 3, do 30, do 15. Ah, É que você olha só o 5, você tá pensando nisso aqui, né? Para poder. Se olha o 5, daria ruim, né? eu só consigo Poderia cair nessa manter. pegadinha. Eu só consigo abrir 4 gráficos no meu computador, mais que 4 eu não consigo. Não é por causa da sua plataforma, não? Acho que deve ser Profit Pro, não? Não, é o Profit One, é o comum. Só pode só até 4 mesmo. Só Ah, 4. tá. Tem que ser o Pro daí pra. É, só o Pro. Isso. Acho que é só o Pro. Tá, beleza, obrigado. Juan, Oi. deixa eu tirar uma dúvida contigo a respeito do macro aí que você estava comentando das suas telas. Uhum. O que está acontecendo? Às vezes tem uma operação que ela está dessa forma. No 60, ela é um pullback de baixa. No 30, ele acabou de fechar um candle de alta. No 15, ele está mostrando uma probabilidade de baixa. E no 5 e no 3, os dois estão mostrando uma alta. Sim. E aí, como é que está acontecendo essa divergência? E como é que você encara? Você olha o time frame maior e confia nele? Aí, se a resposta for sim, tem uma outra questão que é quanto maior o time frame, o teste é maior, pode te estopar, porque às vezes um pequeno testezinho nos 60 minutos é sua meta do dia, certo? Certo. Como é que a gente faz para sair dessa pegadinha aí? Cara, assim, acho que eu já até falei isso numa aula anterior. Por exemplo, deixa eu ver se aconteceu isso em algum deles aqui. Tem uma aula, acho que é 4 ou 5 aulas suas atrás, foi desse jeito, você explicou aí. Eu não participei, eu assisti, rapaz, eu fiquei... Deixa eu ver se explode, né? Tá, deixa eu mostrar o 30. Deixa eu mostrar o 30 para te mostrar um detalhe. Isso pode ajudar. Aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Vamos lá. Por exemplo, o 1, claramente ele fez o quê? Uma negação de fundo, né? Fechou acima, tá? Aí se eu te pergunto, isso aqui é um pullback ou uma negação? O 4? O que você acha? Não, o 3. 4 é o 3? Depois de fechado? Ou ainda? Depois de fechado. É uma negação. Mas só porque ele fechou acima, né? Porque ele fechou acima do 1. Certo. Mas aí, se você vier no 5, você vai perceber uma coisa. Aqui, ó. Se esses candles, esses aqui, ó, não tivessem respeitado esse movimento aqui, ó, ele iria, se ele não tivesse respeitado, ele iria descer. Olha na linhazinha roxa. Entendeu? Sim. Mesmo isso aqui ser negação. Por quê? Porque eu vejo, eu também fazia muito isso. No 15 negou, eu só compro. Tá certo em pensar isso? Tá. Mas precisamos ter o sinal aqui. Por que também? Porque a gente tem uma onda a se cumprir. Entendeu? Olha só, aqui a gente fez o quê? A onda de alta. E essa última perninha descendo, né, normalmente a gente denomina ela como a quebra de caixinha. Porque ele faz o quê? Ele realmente eleva, que lá no 15 é uma negação. Então, esse movimento é a quebra. Porque se ele não desce, novamente, falando, sendo bem chato. Temos lá, né? O movimento de baixa, fundo, para quê? Fazer um cabeça-ombro. Oi. Não, eu entendo. A questão é assim, às vezes o preço está nos 5 minutos caindo e você bate uma compra olhando de 15 e dá certo. Às vezes não. Você entendeu agora? Porque assim... vamos supor que no 5... Oi?
Você fala de primeira? Tipo Operação assim, de dá um primeira? Ariel de alta aí no 30 aí, quando ele dá um Ariel lindo lá no fundo, de 30, eu não quero nem saber do 5, do 15, eu meto uma compra. Ah, Entendeu? entendi. E Mas é funciona, porque, e dá certo. Mas por exemplo, assim, se ah, tivesse, por exemplo, vamos supor que esse candle esse candle do 3 do 15 fosse um candle Ariel realmente, e certo. esse movimento já tivesse sido executado e freado aqui, é aquele Hum, movimento que eu costumo falar. É compra, não interessa o 5. Mas lógico que o 5 está também apontando, porque se não tivesse apontando, não teria como, porque ele é o âncora, realmente. Mas É, não, mas agora, se o candle não tivesse feito pullback ou estivesse em um alvo, ainda mesmo sendo um candle Ariel, ele ainda poderia descer. Entendeu? sim, mas aí, nesse caso aí que o 30 é um Ariel, aí você vai lá no 60, ele acabou de fechar um candle de baixa. Tô Pois é, chutando, entendeu? aí que tá. Aí o que Aí que que você tá. faz? Você Vai analisa o de depender 30 ou da de onda. 60? Vai depender da onda que está no 5. Porque às vezes isso acontece do candle do 60 ser um candle Ariel perfeito de livro, né? E no candle do 15, por exemplo, que é um candle, que é um time frame inferior, vai estar fazendo a Isso. negação. Entendeu? E Então, o aí? que quer dizer? Quer dizer que o preço já foi lá. Ele não tem que voltar. Entendeu? Às vezes dá um candle Ariel, por exemplo. O candle Ariel é esse aqui, né? Vamos supor. Né? Já entrando um pouco no detalhe aqui. Ó. Ele é esse aqui. Isso. Certo? Ou seja, a gente Certo. já imagina que o movimento dele no micro é esse, certo? Só Certo. que só que se a gente parar para pensar, no 15 minutos ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Veio, testou e já está fazendo isso aqui, ó. Ué, fechou esse candle aqui, mas o movimento é esse daqui. O que que quer ele dizer? já foi. Já foi lá no alvo, ele já quebrou, ele já está fazendo pullback de baixa. Entendeu? Então, normalmente vai acontecer pegadinhas em candles macros desse jeito. Por isso que eu digo, sempre a gente tem que contar as ondas. Por quê? Porque se a gente está atrasado uma onda, isso, é porque às vezes o gráfico ele vai estar adiantado ou vai estar atrasado. Principalmente o macro. O macro acontece muito isso. Entendeu? Porque o candle, por ser muito grande, né, acontece muitos candles. Assim, por exemplo, no 60 acontece 12 candles de 5. Nem sempre um candle Ariel vai ser perfeitamente um pullback de 50% no 5. Então a gente tem que contar as ondas, porque se já tiver feito isso aqui, minha compra não seria até aqui, no 50% do pavio. Mas você Sim. já Já tá parou no aqui, alvo. já parou aqui, vai cair. E no próximo, pode ter certeza que no 15 tá uma negação de baixa. Aí eu vou te falar, qual que eu vou a favor? Do 15. Porque o 5 tem que estar andando junto. Entendeu? Tem que andar junto. Não sei se ficou tão Mas claro, mas então, normalmente é isso que acontece. então quando o gráfico está atrasado ou adiantado em tempos macros maiores, você olha se o 5 fez as pernadas dele certa e segue a orientação da pernada do 5 em relação ao que você está Sem enxergando. É dúvida. isso? Sim, 100%. E isso pode acontecer do 5, no 1, no 3. E aí, quando você conseguir identificar tudo isso aí no gráfico, você não vai cair mais em nenhuma pegadinha. Por quê? Por exemplo, essa do 17. Quem imaginou que isso aqui poderia ser um movimento de compra? Pô, isso é uma negação perfeita, né? Se eu visse isso aqui no 60, o É, que que eu ia fazer? Eu ia vender até a alma, né? Só que olha lá o que que aconteceu no 1 minuto. Pullback de alta. Tinha acontecido, na verdade, um pullback já de baixo, na verdade. Eu já estaria vendendo fundo. Então, são detalhes que o micro vai te tirando. E quando eu olho um gráfico de 30, de 60, o meu micro é qual? É o 5, né? É como se eu estivesse usando o 5 para o 1. Aí eu uso o Então, mas 30 para o 5. esse pavio do 19, do 19 nos 5 minutos é esse pavio do 4 do 30, certo? Isso. Não, não, o do 30 é esse aqui, ó. Ah, do 36? Deixa eu ver. Eu acho Aí que já é, não tenho certeza. É, parece que sim. põe lá é no o 19. 20, 21, 22, 23, 24. Tá aqui, ó. Tá Do vendo? 20 até o 23. É. Vamos ver se dá lá também? Às vezes dá. Não, então não dá. Não dá. Aí, ó, Tá tá aí, aí. ó. Tá Aí, ó. vendo? Ele é Tá lá no... durante o candle. Durante o candle, tá vendo? Aí a pessoa fala assim, ué, eu posso vender no ponto de parada aqui, ó? Porque aqui não era o meu melhor ponto de venda? É. Era. Aí ele deu a venda. Por quê? Porque ele estava fazendo a onda. Lá de cima pra cá. Ele deu a onda no ponto de parada. Só que depois que, por exemplo, se o candle 3 parasse aqui, ó. Vamos supor que ele parasse aqui embaixo. Né? Pullback perfeito. Que de livre, né?
Pô, venda no 4 pra caralho, foda-se. Vou vender tudo, vou vender a casa. Só que se você já tiver feito isso aqui, ó. Já tá lá, né? Já foi, filho. Já deu sua parcial. Você tá comprando, você tá querendo vender onde ele já foi. Então, que Aí é pra vai cima, vender que e é vai pra levar um cima. pullback alto. Vai tomar um na cara de alta. Então, é pra cima que tá apontando. Mas aqui tá apontando pra baixo, o que que eu faço? Olha pra esse aqui, porque eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o 15 que vai tirar. Aí, ó. O que que o 15 fez? Ele veio, testou. Tá vendo que o 6 rompeu? Olha esse pavio do 7 aqui, ó. O que que é esse pavio do 7? É É esse o movimento teste. aqui, ó. Ou seja, esse pavio significou para mim, lá no minuto, no menor, uma quebra de caixa. Por causa disso que ele subiu depois. Você falou aí que, por exemplo, se o candle 3 lá no 30 minutos, ele fechasse abaixo daquele gatilho, aí ele já teria dado o alvo aqui. No 3? Mas vamos supor, isso, candle 3 do 30 minutos, né? Ah, do 30 minutos. É. Uhum. Se ele tivesse fechado abaixo aqui, né? Um pullbackzinho do 30. Só que ele já Uhum. teria dado o alvo aqui. Então, se eu tenho a possibilidade de ter um topo duplo aqui, a venda ainda seria válida, né? Para ele vir buscar, Uhum. fazer isso aqui assim. Isso, 100%. Eu teria que ter uma Por exemplo, confirmação maior, mas de se o topo, 19, por exemplo, não rompesse, aí sim, é. poderia. Poderia. Ah, é porque o Daí é uma 19 ainda continuidade. era pullback, ainda estava aberto ainda, né? O Ainda candle dava Se o 3. aberto. 19 não rompe, cai naquele modelo que eu Cai falei de para novo. vocês. Tem uma aula do Juan explicando. Aí o 21, Exatamente. o É o 20 candle desce. 20, você pensa O na 20 venda. desce, é. Isso aí. Porque assim, Show. ó, você tem um Ouro, pullback ouro, no ouro. 17, né? O 18 tinha que subir, mas ele não rompeu, né? O 18 tinha que romper. Mas o 19 ainda pode romper, né, Juan? Isso. 100%. Até porque ele viu Então, ali numa mínima, né? Aí ele como no caso ele confirmou. Tá rompeu, vendo né? que o Mas movimento dele tá aqui, ó. se ele não rompe, é isso. Se ele não rompe, aí o 20 faz o movimento contrário, né? Movimento contrário. Tem uma E aula, aí meu alvo tem seria. duas Aí, aulas. aí provavelmente o que, que ele ia fazer? Ele não ia ganhar aqui, ó. Isso, Ele ia voltar onde? Aí o Aqui, outro ó. testa e Aí depois é ele duas poderia aulinhas, subir? aí que é Sim. o mesmo movimento. Mas a Só que no parcial caso pelo lá menos ele estaria no venceu porque bolso. não rompeu. Né? Boa, show. Pessoal do chat aí, sim senhor, posso sim. Podemos fazer na próxima aula. Vamos ver se a gente coloca o 30, 60 aqui, ó. Aí, Ô, Juan, vamos que vamos. Oi. então essa compra no 19 de 5 minutos aí, pelo 30 você não enxergou, você enxergou pelo 1, pelo 30 você não consegue enxergar, é isso que tá me falando? Você fala qual compra? Essa aqui, Essa que você dessa fez, daqui? a hora que o 18, que é do 18, de Aqui. 5 minutos, fechou, Uhum. ainda não Sim. sabiam se ele ia subir ou descer, porque até então ele estava aí, ele negou um topo aí, um topozinho aí, certo? Então até aí a gente não Certo. sabia. Quando o 19 testou para baixo, você olhou lá no minuto e falou, ó, fez o teste e vai subir, você comprou. Mas olhando só o 30, você não conseguiria ver isso, porque ele não Porque ele conseguiria ainda te estava em mostrar. movimento, né? Porque ele ainda não tinha fechado. Então, olha lá, o E aqui, 30 ó. é esse pavio do 4 aí. Ele foi lá embaixo. Não, Quando não. esse candle estava É isso. vermelho, o 19, o candle 19 Isso. estava vermelho para baixo, certo? Ainda. Aí Certo, você, certo. você bateu por causa do minuto. No 30, você não consegue identificar isso, correto? Não, no 30 eu só consigo, no máximo, identificar uma fibra em gatilho. Porque eu sei que ele tá voltando 50% do candle. Isso pode ser uma informação compradora também. Mas, Mas a assim, única coisa para que. falar que vai subir por causa do 30, eu não falaria, não. Eu É falaria que vai porque o subir a 3 partir do momento negou que a ele para aqui. probabilidade dele testar o 4 e subir também, né? Seria isso. Uhum. Isso. Certo? Exatamente. Aí o que que acontece? Pelo fechamento dele, ele abria a possibilidade de fazer um pullback buscando 50, que seria como se fosse vender para buscar o ponto de compra, né? Aí logo em seguida faria o movimento de alta. Entendeu? O contexto falou mais alto, né? Aí não teve jeito, porque ele por si só já negou a mínima do 1, né? Veio Então do isso aqui acabou alto. sendo o teste. Essas confluências Exatamente. aí que a gente tem que colocar na cabeça para poder evitar fazer isso aí. É sempre importante estar focado, no caso, de onde que ele está vindo, né? Pra gente não cair na Isso. pegadinha. Em resumo, então, o movimento que você está analisando, você consegue enxergar ele com um time frame menor, não com o maior, correto?
No caso, quando eu vou trabalhar entradas, eu preciso do 5 pro menor. O 1 e o 3. Sim, sim. Se O você 30 está me operando dá no realmente a 15, você olha direção. o 5. Se você está operando no 30, você olha o 15, o 5, certo? Isso. Sim, sim. Eu uso praticamente, eu vou quebrando os fractais, né? Vou Uhum. quebrando os fractais. Se o 30 tem o fractal dele. Nossa. Se o 30 É tem o. porque se ficar Se o olhando 30 só tem a o ponta do candle. preço, a gente fica perdido. Não, não. Isso não existe, não. Isso aí já tá muito grandinho para não olhar, né? É, Vai ficar olhando ponto do preço. Aqui devia Já. caber uma venda boa, né, Juan? Poderia, só que Pelo. eu tava olhando isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Que ele ficou acima daqui, ó. esperando uma alta, né? Aí eu acabei acrescentando um contratozinho. Aí eu fiz minha parcial aqui, ó. Ah, Entendeu? Porque ele foi poderia aquele ele cara, no subir. mesmo caso desse aqui, né? Mesma Só coisa. que esse aqui testou. É, só que isso aí deu um teste, né? Melhorzinho. Ele tem que E, ganhar, né? e Aí no 15, e no 15 ele tá continuidade. Então, assim, eu tenho convicção que esse movimento é esse aqui, ó. Possivelmente esse aqui, ó. Olha lá. 15 é tá movimento bonito, fixo, olha é. lá. Pois é. Olha lá. No 30, Então, hoje aconteceu muito isso, no 30 e no 15. E parecia É, ele aí é estava foda. negando o topo, aí eu peguei mas uma estava outra dando assim continuidade alta. também. Respeita os mais velhos aí, meu amigo. Aí É. ferrou. Tempo maior engole tudo. Aí não teve conversa, né? O 15 e o 30 hoje fez muito isso. Foi, hoje foi bonito. Deixa eu ver, em qual que fechou? Se foi no 28 ou se foi no outro? É, foi no 29, ó. Que aí também entra nesse detalhe, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo? E aí as pessoas vão falar assim, ah, quebrou no 29. Vamos com calma, viu? Ó, quer dizer, no 28, quebrou no 28, né? Ó, com calma aqui, ó. Probabilidade de testar o topo ou romper. Aí não pode ser tapizar esse tipo de detalhe aqui, não. É mais que dá medinho, dá, né? Tipo, comprar um topo, né? Hum. É aquele negócio quando ele começa a criar, ganhar tendência, né? Aí ele vai começando a, tipo assim, ficar muito perto dos topos, né? Mas ele vai dando continuidade sempre. Parece que é negação, mas é pullback. Microzinho. Mas deu uma compra no 29 assim, dava para entrar, Rô? Cara, dava pra entrar. Mas ele teria que Porque ele testar um não, pouquinho mais. então Só no ele não 26 aí, né? ele não Pelo testou menos a nada, mínima do fica 27 ali. difícil, né? É para quem tem a visão mesmo. Não, É, tem que mínima do estar afiado. 27 ali. Tá 100% mínima do afiado. 27. Deu uma compra assim hoje lá no 31. Foi assim Eu, mesmo. eu, tipo assim, daria no 28, né? Que eu até acrescentei, mas me estopou. Foi muito. Testou 50 certinho, depernado, depois subiu. Você considera levels, Juan, aí no caso aí do 20, 21, um level e o 28 fechou acima dele ou não? Para análise objetiva, eu não considero, não. O que é uma análise objetiva? É isso aqui, ó. Hum. 27 ficou acima do 25, né? Do Ixi, vai pavio. acabar a live. Agora, se eu for falar de level da forma que eu vejo assim, ó. O que é um level para mim? É isso aqui, ó. Por quê? Segurou aqui, segurou umas 3 vezes aqui, segurou aqui, segurou aqui, Suporte e segurou resistência. aqui. Aqui elevou a onda, testou. Aqui segurou também, se você ver no micro, é isso aqui, ó. Então aí, para mim, é um level. Aí eu falaria para você assim, ó, que isso aqui é um level forte. Inclusive, desse dia definiu tudo, tá? Aí eu falaria isso para você. Aqui pode ser um level também? Pode, ó, porque tentou aqui, né? Rompeu, né? Depois voltou lá para testar ele, desceu. Topo, topo, topo. Level. Para mim, level é isso. Aí eu uso dessa maneira. Agora, para análise Muito top, objetiva, eu não uso, não. muito top, muito top. Porque senão eu não tenho referência. Por exemplo, eu tenho level para todo lado. Por exemplo, aqui funcionou, né? Vamos supor, aqui funcionou, fechou acima, né? Ah, mas e aqui? Ah, mas e aqui? E aqui? Sei lá, na verdade, pode ter pessoas que saibam usar melhor do que eu, né? E eu posso estar falando besteira, mas eu não consigo, não. Acho que melhor só do jeito que eu já falei de agora. Ponto de parado, né? Uhum. Valeu.
Porque é claramente, tipo assim, se você para pra ver a anatomia do candle, né? Aqui, por exemplo, aqui é um vermelho, né? Vamos supor aqui. Aí você sabe, né? Que esse aqui é um verdinho, eu vou fazer assim que ele é verdinho. Você sabe que se ele abriu aqui, né? Ele vem, testa a mínima, sobe, vem cá. Ou seja, aqui, o que que é o level aqui, ó? O level simplesmente é o ponto onde ele fechou. Por quê? Porque tá vendo aqui, quando ele violina, faz esse movimento, ele volta. Então, tá vendo que Para aqui eu lá. viro um fundinho? Então, isso que é o level. Pra mim, se eu fosse considerar level, seria isso aí. Entendeu? Aí, no caso, ele veio e fechou abaixo. Então, mais ou menos isso. Cara, que aula. Falando Oxe, anatomicamente. Só isso que eu consigo pensar assim. Ó, top, as duas partes. tá Ô, Juan, doido. depois, quando você puder mais para frente aí, faz uma aula fazendo um par do 3 minutos com 5. Quando o 3 e o 5 der a mesma direção, aí você vai fazer uma aula, você já mexe no 3, você vai ver que o negócio é surreal. É, né? Beleza. Os 3 tira o 5 da pegadinha e o 5 tira o 3 da pegadinha, entendeu? Os dois trabalham junto. Tá, não, beleza, pode deixar. Vou tentar fazer. Ah, você já faz isso, pô? Às vezes é um tipo de entrada diferente, né? Quando os dois dão na mesma hora. Não, é porque às vezes tem hora que o 5 não dá a entrada e o 3 dá, né? Sim, antecipa, né? Antecipa, é. Mas o contrário já é mais complicado, né? Quando o 5 dá e o 3 está falando que não. É, aí Tem costuma que ser ver pegadinha. Venderia versículo nesse que o 31 crente aí, tem que ô, Juan? dizer. Se eu venderia no 31?